na última terça-feira. E aí, só para relembrar o que a gente tem visto, o que a gente viu na última terça-feira, nosso terreno agora, ele deixa de ser liso e passa a ser rugoso. Ou seja, o perfil do terreno vai entrar no modelo que a gente tem utilizado para fazer a predição de cobertura, né? A predição da atenuação do enlace. O problema é que o perfil do terreno, geralmente, ele é fornecido em relação a uma referência, e geralmente essa referência é o nível do mar. Como a Terra ela tem uma curvatura, então esse perfil de terreno ele tem que ter a sua cota ajustada, justamente para levar em consideração essa diferença de altura provocada pela curvatura da Terra, que eu chamei aqui de H duas linhas. Então a gente passa, mais ou menos, né, as coordenadas do perfil de relevo que são fornecidas por alguém, na distância D, geralmente medida ao longo da superfície, e a cota do terreno, a altura H, geralmente fornecida em relação ao nível do mar, a gente passa essas coordenadas para esse sistema de coordenadas local retangular, que eu chamei aqui de H' e D'. Lembrando que essa figura está totalmente fora de escala, a aproximação que é feita é dizer que o D' é a própria distância D, já que o raio da Terra é muito, muito maior. Quando esse modelo é usado, o raio da Terra é muito maior do que as dimensões, tanto em termos de comprimento de enlace, como em termos de altura. E no caso da altura, a gente assume que essa linha que aqui está é praticamente paralela ao eixo H', e a gente simplesmente vai, para obter a coordenada corrigida, a altura corrigida H', a gente vai calcular esse H duas linhas, somar a cota do terreno fornecido, e aí finalmente nós chegamos numa figura parecida como essa daqui. Onde esse parâmetro dm ele tem que ser escolhido tal que o enlace caiba aqui dentro. Nos problemas que vamos resolver, nós vamos escolher 2dm para ser exatamente o comprimento do enlace. A gente vai pôr o transmissor sobre essa posição onde d é igual a zero e o receptor sobre essa posição onde o d é igual a 2dm. Então, nos exercícios, a gente vai resolver desse jeito, mas em princípio não precisa. O 2dm tem que ser suficientemente grande para que o enlace caiba dentro e não pode ir suficientemente pequeno para que ele seja muito, muito menor do que o raio da Terra, 6.400 quilômetros. Senão esse modelo não faz sentido. Tá? Então, e aí nós obtemos, uma vez corrigidas as coordenadas desse perfil de terreno, a gente obtém um plano, na verdade, no nosso modelo, uma reta, que melhor interpole, segundo os mínimos quadrados, esse perfil. E esse plano vai passar a ser o nosso plano equivalente. E todos os cálculos são feitos em relação a esse plano. Então, no final das contas, o nosso modelo, basicamente, é um modelo de dois raios assumindo um plano liso, onde o coeficiente de reflexão de Fresnel é corrigido por um fator de espalhamento, e a diferença de fase entre o percurso do raio direto e o percurso do raio refletido sobre esse plano é calculado como já foi para o modelo de terra plana. E, finalmente, a gente usa o próprio perfil do terreno, assumindo que a variação do terreno em torno desse plano equivalente, ou, se você preferir, essa reta, esse segmento de reta equivalente, assumindo que isso aqui é uma variável aleatória gaussiana, a gente usa as próprias coordenadas corrigidas do terreno e da reta para definir essa variável, essa diferença delta, onde delta é positivo se o terreno estiver acima e negativo se o terreno estiver abaixo da reta, para calcular o fator de espalhamento, rapidamente dado por essa expressão.
onde esse sigma que aparece aqui é o desvio padrão dessa variável gaussiana. E o alfa é o ângulo de incidência calculado em relação a esse plano equivalente. Então, para concluir esse assunto, antes de prosseguir com a obstrução do nosso enlace, observem que esse modelo não prevê obstrução do enlace. Então, no final, você tem que ter esse plano equivalente de tal maneira que transmissor e receptor estejam acima desse plano equivalente. Se por acaso isso não acontecer, é porque o modelo não pode ser usado naquela situação. Então, eu tenho aqui esse sexto exemplo, e vocês vão notar que eu fiz pequenas alterações. Nenhuma informação foi acrescentada ou removida. Eu fiz isso porque agora eu tenho tido um pouco mais de cuidado na hora de apresentar as aulas, e como não tem mais o quadro branco para ajudar a explicar melhor, eu tenho mexido um pouco nas transparências, na tentativa de não ter que ficar voltando muito para frente e para trás, como eu estou fazendo, por exemplo, agora. Eu vou voltar para trás porque este exemplo 6 é a continuação do exemplo 5. Então, vamos falar rapidamente do que foi o exemplo 5, que foi visto, se não me engano, antes da pandemia. O exemplo 5, na verdade, é a continuação dos exemplos anteriores. É um exemplo que começou assumindo essas duas antenas, formando um enlace no espaço livre. E, aos poucos, a gente pegou o exemplo inicial, colocamos primeiro um plano liso por baixo desse enlace, recalculamos a atenuação correspondente, depois a gente fez esse plano virar uma superfície esférica, recalculamos e, finalmente, a gente vai usar o mesmo exemplo, só que agora, sobre a superfície, o nível do mar, a gente vai colocar um perfil de terreno. Mas os parâmetros iniciais são os mesmos. Você tem uma altura de mastro de 300 metros, tanto para o transmissor como para o receptor. É um exemplo, tá? E agora, essa altura de mastro tem que ser colocada acima do perfil do relevo, tá? Isso aí é como se fossem as alturas das torres. Se tem um relevo agora por baixo, isso tem que ser levado em consideração na hora de posicionar essas duas antenas. E foi calculado, né, lá atrás que, segundo o modelo do espaço livre, a atenuação desse enlace é de 90,38 dB. E, naquela ocasião, nós calculamos esse parâmetro e, para aquele exemplo, deu menos 9,9 dB para vertical e menos 28,5 para horizontal, relembrando que essa diferença da polarização vertical para polarização horizontal tem a ver com o coeficiente de reflexão. Como a gente não está levando em consideração descasamento de polarização, a única diferença que existe entre as polarizações é no valor do coeficiente de reflexão. Tem uma polarização que reflete mais do que a outra. Isso foi visto com alguns detalhes em TIOG. Então, nesse exemplo 6 que nós vamos resolver agora, esses resultados aqui, ó, vão ser jogados fora. Uma nova função f vai ser calculada segundo o modelo que estamos usando, mas esse valor daqui, ó, que já foi calculado desde março, lá em março, a gente não vai repetir não, tá? Então vocês depois precisam fazer uma revisão para lembrar de como isso daqui foi calculado. Nós só vamos recalcular esta função para este novo modelo. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Então, vamos efetivamente começar a aula de hoje. Vou colocar aqui a apresentação do slide atual. E a partir desse momento eu não tenho mais como ver, como checar a janela do Skype. Então, se por acaso parar a gravação, ou se alguém não estiver presente ou sair, por favor, alguém me avisa para eu tomar as providências.
Então, este exemplo número 6 é a continuação do exemplo 5, onde sobre o nível do mar é definido um perfil de terreno. Lembrando que este exemplo é apenas um exemplo didático. Vocês vão ver que esta definição do perfil do relevo, ela é muito ruim, porque, olha só, nós amostramos aqui o relevo de 1 em 1 quilômetro. É óbvio que isso aqui não é suficiente para definir de maneira precisa esse perfil de relevo. Isso aqui deveria ser feito de maneira mais apropriada, usando um código numérico, algum software, para fazer as contas que vamos indicar aqui. Isso aqui é só um exemplo onde eu variei a distância de 0 até 10 quilômetros, porque 10 quilômetros, segundo o exemplo 5, é o comprimento do enlace. E aí, para cada valor de D, em quilômetros, nós temos a cota do terreno naquela posição. Então, vamos interpretar isso aqui como sendo 80 metros acima do nível do mar para essa distância. D igual a 0 é o início do nosso enlace. 70 metros acima do nível do mar e por aí vai. Até chegar lá em 10 quilômetros, a cota do terreno foi dada como sendo 90 metros acima do mar. Então, antes de mais nada, cuidado com as unidades. No final, as contas têm que ser feitas usando a mesma unidade, mas distâncias geralmente são dadas em quilômetros e alturas, cotas, geralmente são dadas em metros. Então, o que a gente tem que fazer? Achar o plano equivalente, a reta equivalente para esse perfil de terreno, calcular o coeficiente de espalhamento e aí fazer os cálculos para obter a função f e, finalmente, obter a atenuação em dB, em decibéis, para esse enlace. Mas, antes disso, vamos assumir que essas alturas são aquelas relativas ao nível do mar. Então, antes de prosseguir com o cálculo dessa reta, desse plano equivalente, a gente precisa corrigir essas alturas aqui. Uma vez corrigidas as alturas, ou seja, uma vez obtidos os valores de H', H' vai ser a nossa cota corrigida, levando em consideração a curvatura da Terra. Nós vamos traçar esse plano, essa reta equivalente, usando essa equação, onde H' barra e D barra são os valores, a média geométrica desses valores com as cotas já corrigidas. E M, a inclinação dessa reta, tem uma fórmula para isso que foi obtida através dos mínimos quadrados. Alguma pergunta? Antes de pular de transparência, observe que propositalmente eu coloquei as distâncias equidistantes umas das outras. Então isso vai facilitar. A gente vai usar uma fórmula mais simples na hora de calcular essa inclinação da reta, como já foi mostrado rapidamente na aula passada. Então, a próxima transparência é justamente a correção dessas alturas. Então, eu estou repetindo a tabela anterior, é a mesma tabela, e agora nós vamos usar essas aproximações para montar uma nova tabela, onde o D' vai simplesmente ter os mesmos valores de D, já que o comprimento desse enlace, 10 km, é muito menor do que o raio da Terra. Então a gente vai assumir que D' é o próprio D. Já o H' vai ter o valor do H somado com a correção H duas linhas, dada por essa fórmula, que leva em conta a curvatura da Terra. E neste exemplo, como em quase todos aqueles que vocês vão ver e utilizar ao longo do curso, a gente vai escolher o 2dm para ser exatamente o comprimento do enlace. Então, a antena transmissora vai estar posicionada em D igual a 0 e a antena receptora vai estar posicionada em D igual a 10 km. Eu não vou fazer conta por conta, eu vou mostrar só a tabela final. A tabela final é dada por esses valores aqui. Tem esses valores aqui. Repara, na posição D igual a 0, que é este ponto aqui, não houve correção nenhuma.
Na posição final, D igual a 10 km, também não houve correção nenhuma. H duas linhas, nesses extremos, é nulo. Mas para os outros valores, reparem que o H' deu levemente maior que o H fornecido. Por exemplo, aqui, ó, exatamente no meio do enlace, 5 km, a cota do terreno é de 75 metros. A correção foi de aproximadamente 2 metros. Logicamente, deve ter aqui algum... Bom, enfim, foi de 2 metros quando eu somei. O H' com a altura já corrigida passou a ser de 77 metros. Então, é esta tabela, após a correção, que é utilizada tanto para obter o plano equivalente desse relevo, como também o fator de espalhamento para esse enlace. Alguma pergunta? Então, agora a gente... Oi? A gente esquece essa tabela e vamos ficar só com essa daqui, ó. É a partir daqui que vamos inicialmente obter essa reta equivalente representando o perfil do terreno. Se não me engano, na próxima transparência eu começo copiando essa tabela daqui, para não ter que ficar voltando a lá ela. Tá? Então tá lá a tabela. Próxima etapa é achar a reta. A gente começa achando os pontos médios, tanto de D' como de H'. E aí é uma média geométrica simples. Então, eu somo todos os valores. Para obter o D barra, eu somo todos os valores de D', são 11 amostras, eu divido por 11. Como esses pontos, essas amostras são equidistantes em relação a D e, consequentemente, em relação a D', logicamente que o valor deu o valor médio, 5 km. Não precisava nem ter feito essa conta, mas está aqui para deixar claro. E a gente faz algo parecido para as alturas do terreno já corrigidas. E aí, com muita paciência, você faz esse somatório, divide por 11 e deu 78,9 metros. Ou seja, a nossa reta equivalente, ela vai passar pelo ponto que possui essas coordenadas. Para obter a inclinação dessa reta que passa por esse ponto, a gente utilizou, na aula passada, o método dos mínimos quadrados. E tem uma fórmula grande para fazer esse cálculo, que é simplificada quando as distâncias de linhas são equidistantes umas às outras, que é o nosso caso aqui, ó. Então, para obter a inclinação dessa reta, a gente usou, ou usa, né, esta fórmula daqui, que apesar de ser mais simples, né, continua sendo uma fórmula chata. Isso aqui é para fazer no computador. E, uma vez feitas as contas, eu não mostro essas contas aqui, deu este valor daqui. Ou seja, M negativo significa que a reta está inclinada, ela é mais alta do lado do transmissor e mais baixa do lado do receptor. Mas esse valor daqui, ó, ele significa o seguinte: essa inclinação é muito pequena, é desprezível. Vamos lembrar que esse enlace tem 10 quilômetros. Então, basicamente, embora as figuras não estejam em escala, né, basicamente você tem aí uma reta que é praticamente paralela ao eixo D. Tá? Isso foi feito de propósito justamente para facilitar mais adiante o cálculo das distâncias do ângulo alfa em relação a essa reta. Então, essa reta é praticamente uma reta paralela ao eixo D, ao eixo D'. Isso foi feito de propósito, tá? Bom, com esses valores de D barra, H' barra e M, nós temos o nosso plano equivalente, a nossa reta equivalente totalmente definida. Então, a próxima etapa é achar o coeficiente de espalhamento, e para isso a gente precisa investigar essa variação do perfil do relevo em relação a esse plano equivalente. Lembrando que essa reta vermelha aqui agora é conhecida. Ou seja, dadas as distâncias D1, D2, D3 até a última,
Eu tenho como calcular a altura dada pela equação da reta e comparar essa altura com a altura H' correspondente à mesma distância. E essa diferença aqui, não sei se vocês estão enxergando, ó, essa diferença daqui me dá essa variável aleatória delta, cujo desvio padrão vai ser útil, é importante na hora de calcular o coeficiente de espalhamento. Então, a próxima etapa é definir esse desvio padrão dessa distância delta, dessa diferença de alturas delta, que a gente vai identificar como sendo uma variável aleatória gaussiana. Então, vamos lembrar que as alturas H' dadas pela reta são conhecidas. É só você pegar, você já conhece o H' barra, o D barra, você conhece o M, aí você põe as diferentes distâncias D, e a partir daí você obtém as alturas H' fornecidas pela reta. Então, H' reta é a altura fornecida pela reta aqui em vermelho. H' sem o reto são os valores corrigidos da tabela anterior. Aí, esses cálculos foram feitos, as contas não são mostradas aqui, e nós acrescentamos essa linha na tabela. Essa linha são justamente as alturas fornecidas pela reta aqui em vermelho para as mesmas distâncias D1, D2, D3 até Dn. Então, repara, lá em D igual a zero, nessa posição, a altura H' fornecida pela equação da reta é de 83,2. Ou seja, nessa posição, a reta passa acima do relevo. No final, 10 quilômetros depois, a altura H' fornecida pela reta é menor. Nós já tínhamos previsto isso, porque a inclinação M é negativa. Então, ela deu menor. Por acaso, aqui, ó, ela passa abaixo do relevo, do perfil do relevo. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte, repara, na posição, na distância D igual a zero, nós temos uma altura de 83,2 metros. Lá do outro lado, 10 quilômetros depois, essa altura baixou para 74,6. Repara, em 10 quilômetros, não variou nem 10 metros. Então, essa reta, na verdade, se ela fosse desenhada em escala, seria uma reta praticamente paralela ao eixo D. Eixo D e eixo D', para mim, é a mesma coisa, tá? Então, essa reta, geometricamente, é praticamente paralela a esse eixo D. Isso foi feito para facilitar, mais tarde, na hora de usar o plano equivalente, para obter os parâmetros necessários para fazer o cálculo da atenuação. Por enquanto, alguma pergunta? Próxima etapa é nós assumindo que a diferença entre essas alturas é uma variável aleatória gaussiana de média nula, e assumindo que temos amostras suficientes para fazer o cálculo a seguir, a gente vai calcular a variância utilizando esses valores discretos. E para obter essa variância, a gente simplesmente faz a diferença para cada distância, eleva ao quadrado, soma tudo e divide por 11. E se você fizer isso com muita paciência, você vai obter 126,5 metros quadrados. Porque é a variância, ó, metros quadrados, é o quadrado das diferenças. Soma uma por uma e depois divide por 11, que é o número de amostras nesse exemplo. O desvio padrão, sigma é simplesmente a raiz quadrada desse valor. E, finalmente, a gente obteve 11,25 metros para o desvio padrão. Finalmente, a gente pode concluir o cálculo da atenuação deste enlace. Então, não está desenhado exatamente como dado no enunciado, mas aqui, ó, repare que eu botei a reta
o plano equivalente mais ou menos paralelo ao eixo D, que é para ajudar a entender a figura. Como isso daqui é praticamente paralelo às alturas dos mastros, 300 metros, tanto para o transmissor como para o receptor. A cota do terreno é diferente. Aqui no início é de 80 metros. Aqui no final é de 90 metros. Mas em 10 quilômetros é uma diferença de apenas 10 metros. Então, para todos os efeitos, você tem o transmissor, o receptor, mais ou menos, na mesma altura desse plano equivalente. Então, mais ou menos, o ponto de reflexão vai ser aqui no meio da reta. 5 quilômetros para um lado, 5 para o outro, você obtém aqui os triângulos retângulos, e com isso você mais ou menos calcula o ângulo alfa, 3,5 graus. 3,5 graus, isso é um cálculo aproximado, tá? Mas assim, não é muito diferente disso, você vai errar talvez na última casa decimal. E aí nós aplicamos a fórmula para fazer o cálculo do coeficiente de espalhamento. A frequência foi dada, se não me engano é 1 GHz, de maneira que você pode calcular o 2π sobre lambda sem maiores problemas, mas repara, por causa do valor, o seno de alfa é pequeno, porque o alfa é pequeno, mas por causa do desvio padrão ter um valor relativamente alto, acaba que o coeficiente de espalhamento é praticamente zero. Então, esse erro que a gente cometeu no cálculo do ângulo alfa não vai afetar o resultado, grandemente, né, o resultado final do nosso exemplo. Por quê? Sendo esse coeficiente de espalhamento, segundo o nosso modelo, praticamente nulo, qual é o valor da atenuação deste enlace? Em decibéis. Alguém pode responder? Olha para a fórmula, o coeficiente de espalhamento multiplica o termo do raio refletido, do campo refletido. Se esse coeficiente é praticamente nulo, qual vai ser a solução do nosso problema? A atenuação do enlace é praticamente aquela fornecida pelo modelo do espaço livre. Na prática, essa é a situação que a gente quer. Na prática, é interessante, se for possível, colocar esse enlace sobre um terreno, sobre um perfil de terreno, ou sobre um relevo, uma mata, onde você tenha obstáculos suficientes, de tal maneira que o campo que é refletido, ele seja espalhado em diversas direções, ou às vezes até absorvido, né? Se for no caso de uma floresta, de tal maneira a reduzir drasticamente a intensidade do campo espalhado, porque o campo espalhado, na maioria das situações, ele é indesejado, tá? E aí você tem, nesse caso aqui, praticamente um enlace que possui a mesma atenuação fornecida pelo modelo do espaço livre. Campos de prova para fazer teste, medidas em antenas no espaço livre, geralmente são montados dessa maneira. São montados num terreno de tal maneira que, ou por causa de árvores, ou por causa da própria irregularidade do terreno, no final parece que você tem esse enlace no espaço livre. Isso é muito utilizado na prática, na hora de projetar, construir campos de teste para fazer medidas de diretividade de antenas. Alguma pergunta? Se vocês não fazem perguntas, eu assumo que ficou muito claro, tá? Se houver qualquer dúvida, a hora de perguntar é agora. Professor, Oi. desculpa, eu fiquei com uma
meio que uma dúvida. Você pode voltar 2 slides? Posso, lógico. 1, 2. Aqui? Pode ser isso aí. Por exemplo, o ponto H3, por exemplo, dependendo de onde tiver a antena, ele nem refletiria um raio, na verdade, né? Não entendi. Tá. É verdade. No final das contas, isso daqui só vai valer se você tiver o seu enlace, lógico, óbvio, né, acima do relevo, isso vai estar, mas também acima do plano da reta equivalente. Se Não, não. calhar da tua antena transmissora está aqui, ó, mas vou te aproveitar a tua pergunta e esse slide para falar algo que não ficou talvez claro. Se calhar, repara, do teu transmissor cair aqui embaixo, ó, ou seja, você está acima do relevo, beleza. Mas abaixo do plano equivalente. Esse modelo não vale. Você vai ter que procurar outro modelo na literatura. Mas eu não entendi, então, a sua pergunta. Pergunta de novo, por favor. Você está usando esse ponto como exemplo? Porque, por exemplo, se tiver as duas. Quando começa no plano normal, por exemplo, tem as duas antenas, O que é plano normal? ou Plano se, equivalente? se, se fosse reto, sem usar o plano equivalente, que é só as antenas estão a 90 graus do plano, o terreno, sem ser Ah, rugoso. tá. Tem um raio direto e tem um raio refletido que incide no terreno e é refletido para a segunda antena. Aham. Um raio que incide no H3, ele não vai ter ângulo para chegar na segunda antena. É isso que eu não entendi. O raio que incide no H3, é isso No daqui que você está ponto. falando? Pensando no ângulo que o raio vai Ah, incidir no... eu entendi o que você quis dizer. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos imaginar que a tua antena está aqui, Uhum. a outra está aqui, e que o ponto ou a região que mais contribui para o espalhamento do campo que chega no transmissor vem dessa região, cuja face é tal que o transmissor estando aqui, se você desenhar uma linha reta, ela passaria por debaixo por dentro do terreno. É isso que eu entendi? Isso. Tá. Esse modelo que nós apresentamos é uma média, que na verdade todo o terreno contribui para o campo espalhado. Só que quando ele é rugoso, essa contribuição deixa de vir de um ponto e ela de uma região específica e ela acaba vindo de todo o terreno. Então, na verdade, se você fosse investigar isso daqui rigorosamente usando as equações de Maxwell, você ia entender que, na verdade, todo o terreno contribui para o campo que chega aqui. Não é só um ponto. Quando a gente usa o modelo de terreno liso e raios, isso é um limite assintótico. Como é que eu vou... Como é que eu vou explicar? Imagina o seguinte, eu vou explicar de uma maneira bem ruinzinha, tá? Mas a ideia é rigorosamente ela. Imagina que ao invés de um terreno, isso fosse um condutor perfeito. Ao invés de um solo normal, essa superfície fosse uma ou mesmo ela lisa para facilitar o entendimento. Imagina que fosse Uhum. um plano condutor elétrico perfeito. Sobre esse Uhum. plano condutor elétrico perfeito, incide um campo eletromagnético. O que vai ser induzido na superfície desse plano? Uma corrente. Correntes, tá? Aí você fez antenas, Sim. aí você integra essas correntes para achar o campo radiado por essas correntes. No nosso problema, esse seria o campo espalhado, tá? Mas se você fez antena, você vai lembrar que dentro da integral tem lá um E elevado a JK, ou seja, tem uma função senoidal que multiplica K pela distância onde essa corrente está. Se Uhum. esse K for muito grande, se a frequência for muito grande em relação às irregularidades do terreno, se a frequência for muito grande, esse K é muito grande. O valor do K é muito grande. De tal maneira que o integrando oscila drasticamente. O integrando oscila muito se o K for grande, se a frequência for grande, se o comprimento de onda for
pequeno. Qualquer variação na distância, qualquer variação na variável de integração sobre o terreno faz o integrando oscilar. Integrando, oscilando. Em média, qual é a contribuição que vem desse integrando, dessa região? Se ele oscila que nem uma senoide, você vai somando a área positiva com a área negativa. Vai dar o quê, na média? Se a oscilação Vai for dar muito zero. grande, vai dar zero, exatamente. Mas ela só não dá zero aonde a distância, a diferença de fase, tende também para zero, porque o K vai multiplicar zero. Por maior que seja o K, se ele multiplica zero, dá zero. Então você mostra que sobre esse terreno existe uma região onde a oscilação do integrando diminui e depois ela volta a subir. Ou seja, a contribuição principal vem de uma região. No limite em que o K tende para o infinito, essa região tende para um ponto. E adivinha que ponto é esse? É o ponto de reflexão. Então, o método que a gente usa de raios é um limite assintótico. Na verdade, todo o terreno contribui para o campo espalhado. Não é só um ponto que contribui para o campo que é refletido, espalhado e chega no receptor. É todo o terreno. Mas quando o terreno é muito grande, comparado com o comprimento de onda, essa contribuição passa a vir de uma região. E é essa região que realmente importa, não é o resto, é só aquela região que importa para você obter o campo que é espalhado e chega na antena receptora. E no limite da frequência tendendo para infinito, no limite da ótica geométrica, essa região ela concentra-se num ponto, que é o que a gente chama de ponto especular, ponto de reflexão, ou o ponto onde a fase do integrando é estacionária, o ponto de fase estacionária. Tudo bem? Ou seja, o que está fazendo aqui é pegar uma média das contribuições e calcular o campo espalhado pelo terreno que chega no receptor. Eu não sei se eu expliquei ou se eu piorei a tua dúvida. Não, ficou mais claro, sim. Aí, então, ok. Tá, então para voltar, mesmo se mesmo o terreno sendo perfeitamente reto, sem rugosidade, de toda forma, o raio é uma aproximação porque é uma onda, né, também. Só que a frequência é muito grande. Também, exatamente. É sempre uma aproximação. Agora, só que é uma aproximação razoável e que te dá um valor rapidinho. Imagina você ter que integrar as correntes equivalentes desse terreno de 10 quilômetros, entendeu, né? Então, é uma aproximação que ajudou as pessoas, ao longo das décadas, a montarem laços pelo mundo afora. Compreendido? Sim, só para não ficar triste, algoritmos de traçados de raios são usados e aperfeiçoados até hoje, ainda mais agora que os enlaces estão ficando cada vez menores, para você fazer predição de cobertura, por exemplo, em regiões urbanas, um monte de prédios. Então, existem algoritmos, inclusive softwares comerciais, que, dada a posição do transmissor e do receptor, traçam um monte de raios, e não são só dois, não, são um monte de raios, para tentar obter uma estimativa, uma simulação, né, para a intensidade do campo que chega no receptor. Beleza? Então, isso ainda é usado, não desse jeito como nós estamos mostrando aqui, mas o conceito é usado até hoje. Quanto maior for a frequência, melhor ou menos pior é a aproximação. Beleza? Beleza, obrigado. Essas coisas a gente vê com um pouco mais de detalhe na pós-graduação, tá? Tem matérias, inclusive do Cássio, métodos em alta frequência, que tratam desse assunto. Aqui a gente está dando assim, mais ou menos, tá? Posso voltar? Oi. Na verdade, desculpa, eu queria ainda só ver se eu entendi uma parte. Tá. É o seguinte, o que eu entendi foi, faz sentido você considerar que existe um ponto onde a reflexão vai ser mais significativa. A contribuição vai ser mais significativa. A contribuição vai ser mais significativa, certo? Num caso
como você aproximou isso por um plano, você encontra ali uma distância, um ponto onde isso vai ocorrer. Nesse caso, e na prática, esse ponto caiu num lugar que não faria muito sentido, porque, igual vocês observaram, passaria por dentro do terreno para chegar naquele ponto. Por exemplo, o ponto é esse aqui, ó. Abaixo do terreno é pior ainda, ó. Olha lá. Justamente. Mas, assim, é uma aproximação que parte de uma coisa que faz sentido se fosse um terreno plano. É mais ou menos isso. Então. Isso, com certeza, com certeza. E é uma aproximação que foi corroborada por décadas e décadas de tentativa e erro. É lógico que existem correções. Se você olhar as recomendações do ITU, existem as correções. Aliás, se você olhar as recomendações do ITU, já deve ter modelos bem melhores do que esse, tá? Mas tem muita coisa empírica por trás. Tem ábacos para fazer correções. Isso aqui é um dos primeiros modelos. Não tem como dar tudo nesse curso. Mas realmente é uma aproximação. Mas não é uma aproximação de se jogar fora. Entendi, obrigada. Tá, mais alguma pergunta? Professor. Oi. Esse cálculo que foi feito, no caso, seria considerando o oscilador isotrópico, certo? O radiador isotrópico? Isso. Não. Olha só. O nosso cálculo, na verdade, ele complementa... Repara, eu acho que eu tenho que voltar para trás. Só um momentinho, tá? Cadê a equação? Só um momentinho. Tá. O nosso cálculo... Só um momentinho, que eu me perdi aqui. Vou sair da apresentação. Deixa eu achar aqui uma equação. Onde é que está a maldita equação? Só um momentinho. Só um momentinho. Aqui. Repara que o nosso cálculo ele está sendo usado para refazer, né, para recalcular esta função f, que agora o modelo é outro, tá? Mas as diretividades das antenas entram aqui dentro, ó. Então, na verdade, as antenas não são necessariamente isotrópicas. Elas podem ter um ganho, mas esse ganho, ó, ele está dentro desse termo, e a gente não tratou desse termo. Esse termo foi tratado em março. A gente não tratou disso na aula passada, nem hoje. Hoje a gente aproveitou no exemplo que a gente acabou de resolver. Lembra que a gente já usou o valor dado pelo modelo do espaço livre, que foi calculado em algum exemplo lá em março. A gente só calculou esse novo termo. E chegamos à conclusão que, para este problema que a gente acabou de apresentar, o f, a função f é igual a 1, e, consequentemente, 20 log de 1 é 0. Ou seja, nesse nosso modelo, para este problema que acabou de ser resolvido, a atenuação é aquela mesma já obtida antes, utilizando o modelo do espaço livre. Dentro desse modelo do espaço livre, entram as diretividades, os ganhos de cada antena, tá? Então, não são necessariamente antenas isotrópicas. Só que a gente não lidou com isso hoje. Isso aqui já foi calculado em algum exemplo no passado. Ficou claro ou não? Ou não era essa a sua dúvida? Era sim, perfeito. Beleza? Tranquilo? Então, pode sim serem antenas diretivas. E se forem, vai estar tratado aqui dentro. Certo. Beleza? O que talvez esteja na sua cabeça e eu não tenha entendido direito, ó, eu vou pegar outra figura. Vamos lembrar, mas isso também foi tratado lá atrás, que nesse modelo de terra plana equivalente, que é o que a gente está fazendo, ó, a gente está dizendo que o terreno está sendo aproximado por esse plano. É isso que a gente está fazendo. E aí vem todas essas dúvidas que já foram levantadas antes, né? E se o ponto de reflexão cair aqui? E por aí vai, né? Essa figura eu fiz de propósito para parecer que o modelo é uma maravilha, mas nem sempre ele funciona, tá? O que foi feito lá atrás foi assumir que esse enlace é tão comprido, que a diretividade da antena transmissora nessa direção do raio direto é a mesma diretividade na direção que vai na direção do ponto de reflexão. Então, aí existiria
uma diferença entre as diretividades do raio direto e do raio refletido. Mas a gente desconsiderou essa variação por assumirmos que este ângulo é muito pequeno. Ó, tá vendo esse ângulo aqui, ó? Às vezes eu falo, para mim parece que está claro e às vezes para vocês não. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Sim, sim. Então a gente assume que esse ângulo é muito pequeno e que a diretividade da antena não é tão grande assim. E aí a gente usou a mesma diretividade para os dois campos. Por isso que ela não aparece na função f. Então tem sim alguma coisa por trás que talvez esteja na raiz da sua dúvida. Isso aqui que eu falei ajudou ou não? Ajudou, ficou bem claro. Beleza, tá? Mas realmente existe uma diferença na diretividade que a gente desprezou por, primeiro, assumir que esse ângulo é muito pequeno, já que o enlace é suposto muito grande. E que a diretividade da antena não é tão grande assim, como, por exemplo, uma antena refletora. De tal maneira que, apesar desse ângulo ser pequeno, houvesse uma diferença razoável na diretividade nas duas direções. Então, esse modelo pressupõe que a diretividade do raio direto é praticamente a mesma na direção do ponto de reflexão. Então, você tem razão, alguma razão na dúvida que você teve. Mais alguma pergunta? Não tendo pergunta, a gente passa para o próximo tópico, que é o tópico da aula de hoje e o da próxima aula também. Vocês vão perceber que propagação de ondas de rádio, diferentemente de TIOG e antenas, é muito mais tranquilo. Então, a gente pode ir com mais calma. Agora o nosso terreno é tão rugoso que eventualmente um morro aparece aqui, ó, entre o transmissor e o receptor, e o raio direto, vamos dizer assim, ele passa a ser bloqueado, ou seja, a gente diz aqui que o enlace não possui visada direta. Obviamente, o modelo anterior de 2 raios não pode ser usado, não faz mais sentido usar o modelo anterior. Então, se o terreno for tal que parte dele, ou várias porções desse terreno, cortem o raio de visada direta, a gente tem que abandonar o modelo anterior. Você não pode usar aquilo de jeito nenhum, tá? E a gente vai ver, se tudo correr bem ainda na aula de hoje, que nem precisa bloquear. Se ele já chegar suficientemente próximo desse raio direto, você tem que abandonar aquele modelo e procurar outro. E aqui, logicamente, que nós vamos usar um modelo que é o mais simples de todos. Existem modelos muito melhores do que o que a gente vai apresentar agora. Mas, novamente, a gente não tem tempo para ver aqui no curso todos esses modelos. E outra coisa, se um dia você precisar disso, aí você sabe que esses modelos existem e você vai procurar um mais apropriado na literatura. O que nós vamos fazer é lidar com esse problema, primeiro, assumindo que tal obstáculo é único. Porque existem outros modelos que podem ser usados quando você tem mais de um obstáculo perturbando esse raio direto. Por exemplo, nessa figura, talvez esse daqui também esteja perturbando o modelo do espaço livre. E aí a gente teria que usar uma outra coisa que prevê não apenas um, mas mais de um obstáculo. Nós não vamos fazer isso aqui no curso. A gente já está indo além, tratando um único obstáculo. E o modelo que a gente vai usar foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, que surgiu, que é o modelo gume de faca. E a gente chama isso daqui de difração por gume de faca. Se vocês já estavam incomodados com aproximações antes, deixa eu mudar aqui o cursor, só um momentinho, ponteiro. Se vocês já estavam antes incomodados com as aproximações, imagina essa agora. A gente vai substituir esse obstáculo por um semiplano condutor elétrico perfeito. Ah, que beleza. Semiplano, ou seja, aqui, ó, o topo desse gume de faca corresponde à borda do semiplano.
Ele é infinito para baixo e na direção perpendicular ao plano do slide. Beleza? É um semiplano. Só tem espaço livre do topo desse obstáculo para cima. E aí nós vamos substituir todo o relevo, assumindo que apenas um obstáculo é o que está perturbando o campo direto entre transmissor e receptor. A gente substitui todo o terreno por esse anteparo, esse semiplano condutor elétrico perfeito. E muitos enlaces foram colocados para funcionar utilizando esse modelo. É lógico que ao longo dos anos, outros modelos surgiram, os computadores, né, hoje são muito mais eficientes. Aliás, ainda existe computador ou é tudo telefone celular? Eu tenho um laptop ainda. Lógico que existem modelos melhores que levam em conta o fato do cume do morro ser arredondado, enfim, mas esses modelos não vão ser estudados aqui. A gente vai substituir tudo por esse anteparo, que é um semiplano condutor elétrico perfeito. Esse modelo só vai valer se houver apenas um obstáculo relevante perturbando o campo desse suposto raio direto que atingiria o receptor caso esse enlace estivesse no espaço livre. Alguma pergunta? Beleza? Então, antes, as contas, se não me engano, a matemática mais pesada, que também não é tão pesada assim, vai ficar para a próxima terça-feira. Eu vou tentar aqui, com figurinhas, com ilustrações, tentar passar para vocês a ideia de como esse anteparo atrapalha ou interfere, melhor falando, interfere na intensidade do campo e, consequentemente, na potência que chega aqui desse outro lado. E tentar explicar também que, em princípio, o fato do raio direto ser bloqueado não impede que chegue campo, não impede que chegue informação desse lado. Se fosse assim, ninguém ia receber... Bom, agora é tudo cabo, né? Mas antigamente ninguém ia receber sinal de rádio, sinal de TV dentro de casa, né? Porque você, dentro da sua casa, antigamente a gente não enxergava a antena transmissora. Tinha um monte de obstáculo, e tem ainda um monte de obstáculo obstruindo esse sinal. Como é que chega campo do outro lado? A explicação disso tem a ver com o fenômeno difrativo. E nós vamos tentar ilustrar esse fenômeno difrativo utilizando um modelo escalar bem simples. Aqui na UFMG, pelo menos na engenharia, esse fenômeno é mais bem discutido numa matéria do Cássio na pós-graduação. Alguma pergunta? Alguém não entendeu a geometria desse modelo? Se não entendeu a geometria, não adianta continuar enquanto não entendermos exatamente a geometria, porque essa figura aqui é muito pobre, né? Não dá para enxergar direito. Mas vocês estão enxergando que isso aqui é um semiplano? Não tendo perguntas, eu vou prosseguir. Nunca se esqueçam que, apesar dessas figuras bem simplórias, isso aqui é uma geometria tridimensional. Lembrem-se que você não tem bloqueio só de cima para baixo, também tem nas laterais, nas direções perpendiculares ao slide, entrando e saindo da tela do computador, tá? Pensa nisso em 3 dimensões. Vou prosseguir. Então, a nossa teoria escalar vai lá para 1690, teve um pesquisador, Huygens, que, entre outras coisas, ele conseguiu, lógico, não da maneira vetorial rigorosa que hoje a gente consegue através das equações do espetacular Maxwell. O cara realmente foi um espetacular, apesar de não entender direito as consequências do que ele estava fazendo, mas a teoria dele até hoje ninguém provou que está errada. Então, lá em 1690, muito antes do avô do Maxwell nascer,
o Huygens ele conseguiu uma explicação para o fenômeno difrativo, né? E lembra que naquela época ondas, logicamente que não eram ondas eletromagnéticas, elas existiam, mas aparentemente ninguém suspeitava disso. São outras ondas, ondas acústicas, ondas marítimas e também a luz, né? Porque alguns, como o Newton, suspeitava corretamente que a luz era formada por partículas, enquanto que outros suspeitavam que a luz fosse um fenômeno ondulatório. E depois dos trabalhos do Huygens e do Fresnel, essa teoria ondulatória ganhou força, porque eles montaram teorias tão bem estruturadas que o pessoal começou a pensar que o Newton não estava tão certo assim. Até que chegou a quântica, os fótons, que mostraram que, na verdade, o Newton tinha um pouco de razão. Mas, enfim, sem entrar em detalhes, até porque eu não conheço esses detalhes, o Huygens propôs, para tentar explicar o fenômeno difrativo, o seguinte: tudo teoria escalar, tudo fonte pontual, tudo frente de onda esférica. Então, apesar de eu estar desenhando esse círculo, imagina aqui uma frente de onda esférica partindo do transmissor. Então, segundo a teoria do Huygens, o princípio de equivalência do Huygens, a partir de uma dada frente de onda produzida por uma fonte primária, as próximas frentes de onda seriam todas geradas pelos pontos dessa frente de onda. Ou seja, os pontos desta frente de onda, todos juntos, irradiam de tal maneira que essa radiação é equivalente àquela que vem da fonte primária lá atrás. Antes de eu abrir para perguntas, deixa eu desenhar um pouquinho mais. Ó. É como se a partir deste ponto, dessa posição, a partir dessa frente de onda, todos os pontos sobre a frente de onda, eu só vou desenhar alguns por motivos óbvios, né? Todos esses pontos da frente de onda passam a ser fontes da próxima frente de onda. E aí, ó, se você for aumentando a distância, logicamente que isso aqui foi feito graficamente, são círculos mesmo, tá? Todos centrados exatamente nos pontos respectivos. É para tentar mostrar que na medida em que você usa todos os pontos da frente de onda como se estivessem gerando novas frentes de onda circulares, esse somatório dá uma frente de onda circular aqui na frente. Essa figura não é suficiente para mostrar. Eu só estou tentando dar uma ideia. O que eu quero dizer é que esta frente de onda que aqui está, ela pode ser interpretada como tendo sido gerada por essa fonte primária ou por todos os pontos sobre uma frente de onda intermediária. Isso que eu falei está claro ou alguém tem alguma pergunta? E o Huygens conseguiu provar isso matematicamente, que o somatório dessas superfícies esféricas vai dar uma esfera como se o centro dessa esfera estivesse com o centro centrado em cima dessa fonte primária. Deu para entender ou não? E aí a ideia é pensar nesta frente de onda que gera as próximas frentes de onda sobre o receptor na posição onde se encontra o obstáculo. Então, daqui a pouco, a gente vai pôr o obstáculo aqui, ó, na frente dessa frente de onda que passa a ser a nossa nova fonte para o campo que chega no receptor. Se não houver perguntas, eu vou mudar de transparência. Dou-lhe uma. Então, se essa frente de onda encontra um obstáculo, alguns pontos desta frente de onda vão ter suas contribuições bloqueadas.
e aí ocorre o fenômeno que a gente chama comumente de difração. Então, repara, eu repeti a figura anterior, só que agora colocando o anteparo, que aqui representa o nosso morro, entre o transmissor e o receptor. Tá? Lembrando que esta curva aqui preta, ela representa uma esfera. Pensa numa esfera, um corpo de revolução. E este anteparo não é uma linha, é um semiplano. Ele é infinito na direção perpendicular ao plano do slide. Então, repara, havendo o anteparo e ele sendo opaco, esses pontos que estão aqui embaixo, tudo que estiver abaixo aqui desse anteparo, eles não produzem contribuição que irá chegar no receptor. Então eu vou repetir a mesma figura, só que agora as frentes de onda partem apenas dos pontos que não estão bloqueados. Só daqueles 3, ó. E aí, qual é a conclusão que a gente chega dessa figura simplesinha? Primeiro, que mesmo o raio direto, repare que o raio direto, neste exemplo, entre transmissor e receptor, ele não foi bloqueado. Então, repara, mesmo o raio direto não sendo bloqueado, vai haver interferência produzida por essa obstrução no receptor, do campo que chega no receptor. Logicamente que quanto maior for a distância entre o topo do obstáculo e o raio direto, menor é a perturbação. Tá? E outra coisa, mesmo havendo bloqueio de parte da frente de onda, ainda chega campo do outro lado. Ó. Se o seu receptor estivesse aqui, ia chegar campo. Lógico, um campo menos intenso, mas ia chegar campo. E foi com essa teoria que o Huygens conseguiu, lá em 1690, explicar e quantificar fenômenos difrativos que eram observados por outros pesquisadores através de experimentos de observações. Alguma pergunta? Não tendo pergunta, vamos prosseguir. Então, lógico, quanto mais afastado o topo do obstáculo estiver do raio direto, entre o transmissor e o receptor, menor será a perturbação sofrida pela frente de onda na região do receptor, que é o que nos interessa. Aqui a gente não está preocupado com o que chega aqui em cima, nem com o que chega aqui. Está preocupado com o que chega no receptor, nessa região. Se a gente pegar esse obstáculo e trouxê-lo mais para baixo, ó, nessa figura eu desbloqueei a contribuição desse ponto. Lógico, eu desbloqueei a contribuição de toda essa região da frente de onda. Mas nessa figurinha, e aí você vai ter menos perturbação do campo que chega no receptor em relação àquilo que chegaria se não houvesse bloqueio algum. Então a gente precisa quantificar o efeito desse bloqueio. A gente percebe que a intensidade do campo que chega no receptor e, consequentemente, a atenuação desse enlace depende, por exemplo, dessa distância entre o raio direto, e aí nós vamos definir o raio direto o tempo todo. Mesmo que haja bloqueio, geometricamente a gente desenha uma linha unindo transmissor e receptor. Então a gente precisa quantificar a quantidade de campo que chega no receptor em função não só da distância entre transmissor e obstáculo, que a gente percebe se o obstáculo tiver a mesma altura, mas ele for afastado do transmissor, relativamente ele vai bloquear menos. Né? Por exemplo, se o obstáculo estiver aqui atrás, ele não bloqueia nada. Né? Então a gente precisa quantificar esse fenômeno em função não só da distância entre transmissor e obstáculo, mas também em função da distância entre o topo do obstáculo e a reta que representa o raio de visada direta. Depois do Huygens, outros pesquisadores, né,
fizeram suas pesquisas, entre eles o Fresnel. Em francês, eu acho que é Fresnel. O Fresnel foi aquele cara que, entre outras coisas, inventou a lente de Fresnel, que é usada, passou a ser usada, por exemplo, em faróis, né? Através de uma superfície plana, devidamente riscada, você consegue ali ter mais ou menos o mesmo efeito de uma lente mais pesada, mais grossa. Isso provocou uma revolução na construção de faróis. E, entre outras coisas, ele investigou fenômenos difrativos e em homenagem a ele, nós vamos agora definir o que são chamadas de regiões de Fresnel. Essas regiões de Fresnel, na próxima semana, elas vão ajudar a gente a quantificar esse fenômeno, a quantificar a intensidade do campo que chega no receptor, em função das características do transmissor, obviamente, da distância entre o transmissor e o obstáculo, obviamente também, que eu esqueci de falar, da distância entre o obstáculo e receptor. Logicamente que a soma dessas duas distâncias é o comprimento do enlace, então vai ser escrito em função de uma delas. E, finalmente, da altura entre o topo do obstáculo e o raio de visada direta. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? A aula continua sendo gravada? Alguém saiu? Tudo certinho? Tá tudo certo. Tá tudo certo. O Ezequiel já está presente ou ainda está ausente? Não, eu estou aqui tem tempo. Oh, beleza. Vocês desculpem, mas às vezes eu não identifico as vozes, tá? A única que eu identifico é a Vivian por motivos óbvios, né? Então, sem entender direito aonde vamos chegar, vamos definir as regiões de Fresnel. Então, olha só, eu estou desenhando aqui aquela frente de onda esférica, de tal maneira que a distância entre o raio dessa frente de onda é a distância D1, e a distância D2 é aquilo que falta na trajetória do raio direto para chegar dessa frente de onda até o receptor. Ou seja, D1 mais D2 é o comprimento do enlace. E essa frente de onda é cortada pelo raio direto neste ponto, é um ponto, né? Lembra que isso aqui é uma superfície de revolução, uma esfera. Este ponto é um ponto que é o ponto de interseção entre a esfera da frente de onda e o raio direto. Eu vou chamar esse ponto de ponto O. E aqui, ó, eu vou definir um outro ponto que é o ponto A. Mas vamos lembrar que, por ser uma superfície de revolução, na verdade, esse ponto A representa um círculo. A interseção desse cone com a esfera descreve um círculo sobre a esfera, cujo raio é mais ou menos OA. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Então, eu desenho aqui esse ponto A, mas lembra que é um círculo, cujo centro é mais ou menos o ponto O. Isso ficou claro ou não? Isso é fundamental para entender o resto da aula. Alguém ficou com dúvida? Essa é uma figura de revolução, deveria ser uma figura de revolução, cujo eixo de revolução é o raio. Esse eixo reto é o raio direto entre o transmissor e o receptor. Bom, então vamos prosseguir. Então, repara, de acordo com o princípio de equivalência do Huygens, todos os pontos sobre essa frente de onda esférica podem ser interpretados como as novas fontes que dão a contribuição do campo que chega aqui no receptor. É como se a gente apagasse aqui, ó, tudo que está atrás, e todos os pontos da frente de onda passam a ser as fontes somadas que geram o campo que chega aqui. Segundo o princípio de Huygens, isso mais tarde é verificado das equações de Maxwell, até porque se não fosse, ninguém ia falar de Huygens, né?
esses pontos, inclusive o ponto A, o ponto O, todos os pontos da frente de onda, eles contribuem para o campo que chega aqui no receptor. Obviamente que, se você levar em conta que essas antenas são diretivas, as contribuições principais são aquelas que vêm aqui, ó, em torno do ponto O. A distância entre transmissor e a frente de onda é constante, igual a D1, porque afinal de contas a frente de onda é esférica. Mas a distância do ponto A até o receptor não é a mesma da distância entre o ponto O e o receptor. A distância do ponto A até o receptor, ela aumenta na medida em que você se afasta do ponto O. A menor distância entre a frente de onda e o receptor é D2. Depois, essa distância ela só aumenta. Consequentemente, as contribuições que vêm dessa frente de onda, elas vão ter fases diferentes quando chegam aqui no receptor em relação à fase do campo que vem do centro. Quanto mais afastado o ponto A estiver aqui do centro, maior vai ser a distância que o campo vai ter que percorrer, desde a fonte A até o receptor. E como a onda propaga, né, o fasor propaga com E elevado a menos JK vezes a distância, isso significa que quanto mais afastado o ponto A estiver do O, mais atrasado, mais defasado o campo vai chegar no receptor em relação àquele campo que vem do ponto O. Isso ficou claro? Então, sobre essa frente de onda, nós vamos ter pontos que contribuem construtivamente com a fonte O e vamos ter pontos que contribuem construtivamente em relação a O, construtivamente e destrutivamente. Toda vez que a fase estiver naquela região do múltiplo de 2π, a contribuição vai ser construtiva. Se a contribuição vem de uma região onde a diferença de fase é múltipla ímpar de π, essa região contribui destrutivamente. Então, a frente de onda, parte dela contribui construtivamente com o campo que vem de O e parte dela destrutivamente. Essas regiões, ora construtivas, ora destrutivas, são classificadas hoje em dia como sendo as regiões de Fresnel. E para isso a gente precisa quantificar a diferença de fase em função dessa geometria. E, consequentemente, essa diferença de fase ela tem a ver com a diferença de trajetória. A diferença entre a trajetória transmissor, ponto A, receptor, e a trajetória do raio direto, transmissor, ponto O, receptor, que obviamente é D1 mais D2. Alguma pergunta? Antes de prosseguirmos? Então a ideia dessa transparência é obter uma expressão simples, né, porque o tempo todo a gente vai assumir que esse enlace é muito grande, é muito comprido, quantificar isso, essa diferença de trajetória, e aí para achar a fase, a gente multiplica por K, 2π sobre lambda, que é o argumento que entra na exponencial do fasor campo elétrico. Então, não havendo perguntas, eu vou prosseguir. E aqui vão ser feitas algumas aproximações na geometria. Então, se o A não estiver muito longe do ponto O, a gente vai poder pensar, ó, nesse triângulo TXAO, vou repetir, TXAO, como sendo quase um triângulo retângulo. Ou seja, a gente vai assumir que esse arco OA, na verdade, é um segmento de reta, e que esse segmento de reta é perpendicular a esse cateto D1. E, consequentemente, a trajetória TXA é a hipotenusa desse triângulo. E aí a gente vai fazer o mesmo, só que para o lado de trás, o lado da frente
na frente da frente de onda. Não tendo pergunta, então o que nós queremos calcular, ó, é a trajetória TX a RX menos a trajetória TX O RX. Logicamente que, segundo a figura, essa trajetória direta é D1 mais D2. Ó. Então eu troquei isso daqui, ó, por D1 mais D2. Agora vamos ter a primeira aproximação. A gente vai trocar essa trajetória como sendo a soma dessas duas hipotenusas, TXA e depois ARX. E assumindo que OA é um segmento de reta perpendicular ao raio direto, essa hipotenusa TXA vai ser dada por D1, a raiz quadrada, né? De D1 ao quadrado, mais o segmento OA ao quadrado. Isso aqui já é uma aproximação. Ó. Quanto maior for a distância, D1, quanto mais próximo do ponto A, O, estiver o A, melhor é essa aproximação. E aí fazemos o mesmo por outro lado. Nessa segunda hipotenusa aqui, ó. Se essas distâncias, e na prática é isso que acontece, porque se isso não acontecer, o modelo não é bom para fazer os cálculos. Se essas distâncias D1 e D2 são muito, muito, muito maiores do que esse segmento OA, então a gente vai fazer uma segunda aproximação. A gente vai passar esse D1 ao quadrado para fora da raiz quadrada, dividindo, ó, esse OA ao quadrado por D1 ao quadrado. E OA ao quadrado dividido por D1 ao quadrado é muito, muito menor do que a unidade. Algo parecido vai acontecer desse lado quando a gente passar o D2 ao quadrado para fora da raiz quadrada. E aí nós vamos usar uma aproximação que todo engenheiro deveria saber decor. Né? Geralmente ninguém precisa saber decor as equações de Maxwell, mas essa aproximação todo engenheiro, vocês não devem sair da UFMG sem ter essa aproximação decorada. Se você tem 1 mais alguma grandeza, e esse x, inclusive, essa grandeza pode ser até um valor complexo, elevado a p, no limite em que o módulo desse x é muito, muito menor do que 1, isso daqui é aproximadamente 1 mais p vezes x. Essa aproximação é capaz de salvar vidas, tá? Então não se esqueça dessa aproximação. É o que nós vamos fazer aqui depois de passar o D1 ao quadrado para fora. Aqui vai ficar, depois que a gente passar isso para fora, vai ficar 1 mais alguma coisa que é muito pequena. 1 mais alguma coisa que é muito pequena. Elevado a raiz quadrada é a mesma coisa que elevado a 1 meio. Ou seja, nesse nosso exemplo, P é igual a 1 meio. E aí, usando essa aproximação, ó, nós vamos dizer que essa diferença de fase nós vamos substituir isto daqui por isso. Repara, 1 mais P, que é igual a 1 meio, vezes aquela coisa que é muito pequena. E aqui também, ó, para essa raiz quadrada, idem. E aí, continuando a subtrair aqui a trajetória do raio direto. Bom, a partir daí já não fazemos mais aproximação nenhuma. A gente expande esses termos, subtrai o D1 daqui, subtrai o D2 daqui, e a trajetória é aproximadamente dada por essa expressão, onde OA é essa distância desse cateto aqui, ó, do O até o A. Ou seja, OA vai ajudar a definir as regiões de Fresnel. E a fase associada a esse deslocamento do ponto A em relação ao ponto O é só multiplicar a diferença de trajetória, a diferença de percurso, pela constante de propagação, pelo número de onda K, 2π sobre lambda.
Então, aqui está a diferença de fase para o nosso problema. Lembrando que OA descreve esse raio sobre a frente de onda esférica a uma distância D1 do transmissor. Alguma pergunta? Então, observem, em relação ao comprimento de onda, nós obtivemos um parâmetro que depende da altura em relação à direção perpendicular ao raio direto e também em função de D1 e de D2. Ou seja, na próxima semana, isso daqui vai ajudar a gente a quantificar a intensidade do campo difratado que chega aqui no receptor. Mas antes disso, ainda precisamos definir as zonas de Fresnel para entender melhor o que está acontecendo antes de quantificarmos o fenômeno. Então, por definição, e lembrem-se que isso aqui representa um corpo de revolução, isso aqui é uma esfera. Tá? Então, isso daqui é como se fosse a nossa frente de onda esférica, isso daqui, essas figuras, esses anéis vermelhos e azuis, é como se fosse o observador, aqui na posição do receptor, enxergando essa frente de onda de frente. Tá? Então, aqui no centro é o ponto O. Aqui, o raio da primeira região é o raio dado por OA1. O raio da segunda região, tá aqui, é dado pela distância OA2. E por aí vai. E como é que as regiões de Fresnel são definidas? Oi, alguma pergunta? Alguém abriu o microfone? Prosseguindo, como é que essas regiões são definidas? Esses pontos A1, A2, A3, até A infinito, eles são definidos de tal maneira que a diferença de fase associada a eles, lembrando que a diferença de fase é sempre relativa do ponto central. Essa diferença de fase, aqui a fase, a diferença de fase, o delta φ, é múltiplo de π. Ou seja, o A1 é definida como sendo aquela trajetória cuja fase é π vezes maior do que aquela, ou menor, porque a onda propaga, né? É elevada a menos jkd, é π diferente daquela que você teria se o raio direto fosse a sua referência. Então, fazendo n igual a 1, você obtém o raio da primeira zona de Fresnel, que é essa zona circular que eu desenhei aqui nessa figura, nessa figura aqui. Aí você faz n igual a 2, define o raio, o limite da segunda região de Fresnel. Então, a segunda região de Fresnel é essa região anular, limitada pelo raio da primeira zona de Fresnel, n igual a 1, e o raio da segunda zona de Fresnel, n igual a 2. E você vai fazendo isso sucessivamente. Então, repare o seguinte, na média, os pontos que caem dentro da primeira zona de Fresnel, todos esses pontos aqui são os pontos sobre a frente de onda. São esses pontos aqui, um corpo de revolução. Então, o raio direto, o ponto O, está passando aqui no meio. Os pontos que estão dentro dessa primeira zona de Fresnel, eles tendem a contribuir construtivamente com a contribuição que vem do raio direto. Os pontos na segunda região de Fresnel, eles tendem a contribuir destrutivamente em relação ao campo direto. E assim por diante. Então, nessa figura, os pontos sobre a frente de onda em regiões vermelhas contribuem construtivamente com o raio direto, enquanto que os pontos sobre a frente de onda
que estiverem nas regiões azuis, nas regiões pares, vão contribuir destrutivamente. E a maneira de você definir esses raios, essas alturas, nessa figura, ó, repara que OA são alturas relativas ao raio direto. Isso vai ser importante lá na frente, quando a gente colocar o obstáculo obstruindo aqui, ó, essa frente de onda. Essas alturas, da primeira zona de Fresnel, segunda zona de Fresnel, os raios das zonas de Fresnel são dados por essa equação aqui, ó. Depende do comprimento de onda e depende das distâncias D1 e D2. Mais tarde, quando colocarmos o obstáculo aqui, ó, D1 vai ser a distância entre transmissor e obstáculo e, consequentemente, D2 é o complemento do obstáculo até o receptor. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Isso daqui foi usado, para quem já ouviu falar da lente de Fresnel, isso daqui, esse conceito foi usado pelo Fresnel para poder projetar a lente dele. É uma lente plana, com ranhuras, de tal maneira a que essa lente plana tem o mesmo efeito de uma lente propriamente dita, só que muito mais fácil de fabricar, mais leve, e acabou revolucionando a construção de faróis pelo mundo afora. É a lente de Fresnel. Alguém já viu? Se alguém for suficientemente antigo, velho, alguém ainda se lembra do retroprojetor, que a gente usava muitos anos atrás para dar aula? Você punha um plástico ali desenhado por cima e projetava numa tela. Alguém já viu um retroprojetor antes? Não confundir com data show. Um retroprojetor? É uma pergunta, se alguém puder. Já viu. Já viu aquele plástico onde você põe o negócio em cima, que ele é todo com ranhuras circulares concêntricas? Aquilo é uma lente de Fresnel. A próxima vez que você for lá na UFMG, se nem existiu o UFMG, lógico, vai existir, se tiver uma sala ainda com aqueles retroprojetores, dá uma olhada. Você vai ver ali que aquela coisa que você põe em cima, você põe a sua transparência em cima daquele plástico, de onde vem a luz lá de baixo, aquilo ali é uma lente de Fresnel, que ajuda a focar a informação no espelhinho que tem lá em cima, ele projeta para frente. Aquilo faz parte do sistema óptico do retroprojetor. No ISEC, quase toda sala de aula. Não entendi. Alguma pergunta? Lá no ISEC, quase toda sala de aula tem esse retroprojetor. Pronto. Então, dá uma olhada lá se você quiser. Enfim, lá nas salas de aula, nas salas da pós-graduação, ainda tem lá uns retroprojetores escondidos por lá. Bom, vamos prosseguir. Lembrando que as contas, eu vou deixar essas contas para a próxima terça-feira. Vamos ver o efeito do bloqueio dessas zonas de Fresnel de forma qualitativa no campo que chega no receptor. Então, deixa eu ler aqui, porque eu perdi um pouco o nexo da coisa. Então, devido à simetria circular, lembre sempre que isso daqui, ó, é um desenho muito simplificado. Na verdade, a sua frente de onda é esférica e as zonas de Fresnel são anéis centrados no ponto O. Com exceção, óbvio, da primeira zona de Fresnel, que é um círculo, né? E a enésima zona de Fresnel é limitada pelos raios OA-N-1 e OA-N, segundo esta equação aqui, ó. E já antecipo que qual é a zona para o campo que chega no receptor, qual é a zona mais importante sobre a frente de onda? A primeira? É a primeira, tá certo? A não ser que você esteja apontando a sua antena, ela esteja desalinhada. Mas, em princípio, a zona mais importante é a primeira. É a primeira zona de Fresnel. É aquela que não pode ser bloqueada, não pode ser perturbada, senão você vai ter como é que eu vou dizer, um efeito mais significativo
na intensidade do campo que chega no receptor. É a primeira zona de Fresnel. Muito importante nesses modelos que a gente utiliza, inclusive baseados em traçados de raio. Então, a zona com a maior contribuição para o campo que chega no receptor é a primeira, em princípio, né? Tudo indica que é a primeira zona de Fresnel. Corresponde ao raio direto, que geralmente é aquele correspondendo à maior diretividade, tanto da antena transmissora como da antena receptora. Então, na nossa notação, zonas com índice ímpar contribuirão em fase construtivamente com a primeira zona de Fresnel, enquanto que as zonas com índice par contribuirão destrutivamente. E aí, olha só o que acontece. Mesmo que o mesmo que o anteparo não bloqueie o raio, mas ele vai bloquear zonas de Fresnel dessa nossa frente de onda. Então, repara, essa aqui ó, é o topo do obstáculo. Começa cá de baixo, vai aumentando esse obstáculo. Então, ora ele vai bloquear mais zonas vermelhas, em termos de área, né? Ora ele vai bloquear mais zonas azuis. O que você acha que, na medida em que essa altura do topo do obstáculo aumenta, o que você acha que vai acontecer com a intensidade do campo que chega no receptor? Em função dessa altura aqui, ó, olha para a figura, em função dessa distância, dessa altura aqui. Ó. Oi? Em função da altura, ela oscila. Oscila, exatamente, porque se estiver bloqueando mais zona vermelha, significa que você tem menos contribuição construtiva, a intensidade do campo diminui. Se você estiver bloqueando mais zonas azuis, é o contrário. Ou seja, dependendo desta altura entre o topo do obstáculo e o raio direto, pode ser que até o campo que chegue no receptor seja mais intenso do que aquele do modelo espaço livre. Porque você vai ter bloqueando mais zonas destrutivas. E na medida em que essa distância, essa altura varia, essa intensidade do campo, se você plotar um gráfico em função dessa altura, ela oscila, exatamente. E vai ter um ponto onde a intensidade do campo, segundo essa teoria, é a máxima. Inclusive, ela é maior, um pouquinho maior, do que a intensidade do campo, caso você tivesse espaço livre. Então, é possível que o campo atinja níveis até maiores do que o previsto pelo modelo do espaço livre. Aí você chega nesse limite interessante, onde o topo do obstáculo, ele atinge exatamente o raio direto. Metade da frente de onda foi bloqueada, metade da frente de onda está livre. Quanto vale, segundo essa teoria escalar, quanto vale a intensidade do campo no receptor em relação àquela do espaço livre? A metade? Metade, exatamente. Você está bloqueando metade das fontes, então, de certa forma, havendo simetria circular, você vai ter, segundo essa teoria, nesta situação, metade do campo no receptor. Ora, metade do campo significa que a atenuação é... Se o campo é metade, a potência é... Um quarto. E a atenuação em relação à do espaço livre é quantos dBs menor? 6 dB menor. Então, nessa situação, depois que a gente quantificar isso daqui, a gente vai ver que isso daqui corresponde, essa situação corresponderá a uma atenuação 6 dB menor que a do espaço livre. E aí, na medida em que o raio direto é bloqueado, essa atenuação em relação à do espaço livre, ela só diminui. Perdão, desculpa, ao contrário. Ela só aumenta, tá? Aí vai até você, se esse obstáculo for lá para o infinito, ele não chega a nada
a atenuação é infinita desse lado, tá? Então vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente retoma para definir, então, os elipsoides de Fresnel. A gente vai provar sem muita complicação, é muito fácil entender, porque vocês já viram as propriedades de elipses lá no jardim de infância. Vocês vão perceber que na medida em que essa frente de onda ela é deslocada do transmissor até o receptor, esses raios, na verdade, descrevem as seções retas de elipses, onde o raio é maior exatamente no centro do enlace, quando o D1 é igual a D2. Então, esse elipsoide, lembra que isso é um corpo de revolução. Então, na verdade, não é uma elipse, é um elipsoide. Esse elipsoide, o primeiro definido por n igual a 1, é o famoso elipsoide de Fresnel. O primeiro elipsoide de Fresnel, ou simplesmente o elipsoide de Fresnel. Esse bicho daqui, ó, esse elipsoide, que num programa de computador gráfico, rapidinho você desenha, ele é que não pode ser obstruído por nenhum obstáculo. Quer dizer, a não ser que você bole aí um modelo para levar em consideração essa obstrução. Aqui a gente vai assumir terreno possivelmente obstruindo, mas se você pensar em 3 dimensões, você poderia, por exemplo, ter um prédio aqui, ó, do lado, e aí você tem que ver se esse elipsoide é bloqueado pela aresta do prédio ou não. Dependendo do bloqueio, os cálculos têm que ser, os cálculos de cobertura, né, de atenuação do enlace, eles têm que ser refeitos. Ou você tem que procurar um modelo mais apropriado. Então, para quem já ouviu em algum lugar falar do elipsoide de Fresnel, é essa figura geométrica que temos aqui. Então, na próxima aula, a gente continua daqui até quantificar o fenômeno. As integrais é só para mostrar. O que importa é o resultado final. A gente vai ter um gráfico como esse, que vai fornecer para você a atenuação em relação àquela do espaço livre. Primeiro você calcula o enlace como se fosse espaço livre e depois acrescenta ou subtrai, dependendo do sinal, a atenuação dada por esse gráfico. Então, repara, até aqui você não tem a obstrução do raio direto, o campo oscila. Aí, a partir desse momento, ó, vai embora. E ó, a distância nula corresponde a uma atenuação extra de 6 dB aqui. Isso a gente vai ver na próxima aula e a gente termina a aula com 2 exemplos dois exemplos simples para utilização, para o cálculo do enlace utilizando o modelo gume de faca. Alguma pergunta, pessoal? Já passei um pouquinho, 4 minutos da aula. Vou parar de gravar.